Bem-vindos. Vamos começar nosso resumo da unidade 1 na cadeira de transmissão de dados. Eu sou o Isaac Muzia, com a matrícula 497447. Para começar nosso resumo, nós veremos alguns conceitos básicos que são de suma importância para melhor compreensão no decorrer da unidade. O primeiro conceito básico que nós veremos é a comunicação. A comunicação nada mais é do que a transmissão de dados entre dois ou mais seres. Como tudo, ela segue algumas regras, como a necessidade de uma mensagem para ser transmitida, a necessidade de emissores para transmitir a mensagem e receptores para receber a mensagem. É necessário também ter uma língua compreensível entre as duas partes para que a mensagem possa ser entendida. E vale lembrar que a comunicação só será bem-sucedida caso a mensagem entendida pelo receptor tiver o mesmo significado que a emitida pelo emissor. Nós temos também alguns fatores externos e internos que podem ajudar ou atrapalhar a ocorrência dessa comunicação. Primeiro, nós temos a qualidade da transmissão. Se alguma vez vocês tentaram ligar para uma pessoa e estavam com um sinal fraco, podem perceber que a ligação fica cortando e é muito difícil de entender o que a pessoa fala. Outra coisa, nós temos o número de mensagens a ser transmitido. Isso pode sobrecarregar a pessoa por ter que ler várias coisas ao mesmo tempo e deixar um pouco mais difícil a compreensão. Também temos o tempo para o envio da mensagem. Quem tem aquele amigo que demora um dia para responder no WhatsApp sabe que é complicado conversar, pois na maioria das vezes você já esqueceu sobre o que vocês estavam conversando. E também temos o tamanho da mensagem. É mais fácil nós lermos mensagens pequenas e eficientes do que mensagens muito longas e complexas para compreensão. Nosso próximo conceito são redes de computadores. Uma rede é um conjunto de aparelhos ou dispositivos que são conectados por um meio. Por exemplo, nós temos dois celulares ligados por Bluetooth, isso caracteriza uma rede de dois dispositivos. E vale lembrar que a internet não é uma rede só, ela é um conjunto de redes de computadores. É fácil nós confundirmos a internet como uma rede por termos escutado falar isso no decorrer da nossa vida, mas o correto mesmo é que ela é um conjunto de redes. E bem parecido com a comunicação, as redes também possuem 4 elementos básicos que têm que ser comuns. A mensagem que tem que ser enviada, o meio que ela tem que ser enviada, os dispositivos pelos quais ela vai ser enviada e regras ou protocolos que devem ser seguidos para que a mensagem seja enviada. Ainda sobre protocolos, vale lembrar que eles descrevem quais funções serão executadas e não como elas serão executadas. Isso varia de acordo com a empresa que fez o protocolo, criando várias possibilidades de execução. É muito raro também em uma transmissão apenas existir um protocolo. Normalmente nós temos vários protocolos, um referenciando o outro, e isso cria uma certa hierarquia na execução desses programas, sendo os primeiros a serem executados voltados para a mensagem e para os usuários, e os últimos a serem executados voltados para a movimentação de dados e serviços. Esse conjunto de protocolos podem descrever vários processos. Eles podem descrever o formato ou a estrutura da mensagem, podem descrever o caminho que essa mensagem vai tomar na rede, podem descrever se terá alguma mensagem de erro durante a transmissão e vários outros processos. E por termos vários protocolos diferentes com execuções diferentes, foram criados padrões para que produtos diferentes pudessem trabalhar juntos sem problema. E temos alguns exemplos como o IEE, o 3GPP e o ANSI. Sabendo dessas coisas, podemos voltar aqui e identificar os 4 elementos de um exemplo. Vamos utilizar a situação de enviar uma foto entre o seu celular e o celular do seu amigo pelo Bluetooth. A mensagem seria a foto, o meio seria o Bluetooth
Os dispositivos são o seu celular selado ao seu amigo, e o protocolo é um protocolo padrão do tipo IEEE. Uma curiosidade também são que esses padrões criados são feitos pela ISO, que traduzindo é a Organização Internacional de Padronização. Então, para que um padrão novo seja criado, é necessário passar por uma revisão por essa organização. E assim podemos ir para o nosso próximo assunto, que são modelos de arquiteturas de camadas. Nós vimos que um conjunto de protocolos cria uma hierarquia na execução deles. E para melhor visualizar a ordem deles, nós criamos esses modelos. Aqui nós temos alguns exemplos de camadas de acordo com o modelo OSI. Lembrando que as camadas inferiores são relativas aos serviços e aos dados, e as camadas superiores são relativas ao usuário e à mensagem. Então, começando pela camada de aplicação, ela vai fornecer os meios de conectividade entre os indivíduos. É a camada que a gente vê no computador, é a camada mais próxima de nós, o usuário. Em seguida, nós temos a camada de apresentação. Ela vai fornecer uma representação comum dos dados transferidos entre os serviços da camada de aplicação, que em seguida passará para a camada de seção. A camada de seção vai fornecer os serviços à camada de apresentação para organizar o seu diálogo e gerenciar a troca de dados. Depois disso, vamos passar para a camada de transporte. A camada de transporte vai definir os serviços para segmentar, transferir e reunir todos os dados entre os dispositivos finais. A camada de rede vai fornecer serviços para trocar pedaços individuais dos dados pela rede entre os dispositivos. A camada de enlace de dados ela vai descrever métodos para trocar quadros de dados entre os dispositivos. E por fim, a camada física vai descrever os meios físicos que são utilizados para a transmissão de bits. Nesse caso, nós temos a camada indo, como se estivéssemos enviando os dados. Depois disso, o outro usuário, o outro dispositivo irá receber, passando pela ordem inversa das camadas até a camada de aplicação. Vale lembrar que esse é apenas um modelo OSI, há outros modelos de camadas, como o modelo TCP. E no caso do modelo TCP, essas três primeiras camadas, a aplicação, a apresentação e a inserção, são substituídas por apenas uma camada chamada aplicação, que vai representar os dados ao usuário com codificação e controle de diálogo. A camada de transporte vai oferecer um suporte à comunicação. A camada de rede passa a se chamar internet, que vai determinar o melhor caminho entre a rede, entre a internet. E a camada de enlace de dados e física se transforma em uma só camada, chamada acesso à rede, que controla os dispositivos de hardware e meio físico que vão compor a rede. Passamos assim para o nosso próximo assunto, que são os tipos de redes. Como nós vimos, as redes podem ter diversos dispositivos, tamanhos, conexões, e isso nos dá a oportunidade de classificar elas por vários modos. Para citar alguns, nós podemos classificar elas pelas áreas ocupadas, que é o caso das redes PANs, LANs, MANs e WANs. Podemos classificar elas pela capacidade de transferência, sendo de baixo, médio e alto débito. Podemos classificar também pela topologia, ou então pela forma da rede, tendo estrela, anel, barramento, árvore, linha. Classificar também por meios físicos, do que a rede é feita. Temos redes de cobre, rede de fibra ótica, redes de rádio, redes por satélite, e assim por diante. Nós temos vários métodos de classificação de redes. Nesse resumo, nós veremos os principais, que são as redes de área ocupada e as topologias da rede. Para começar, as redes de área ocupada, no primeiro exemplo nós temos as redes PAN. Em inglês, PAN significa Private Area Network, que traduzindo seria uma rede privada, uma rede pessoal. Elas são redes pequenas, de 1 a 10 metros de alcance, e por isso temos os exemplos de Bluetooth, Zigbee, UWB e NFC. Também temos as redes LAN, elas são maiores já, pode ir de metros até quilômetros. Elas são conectadas por conexão a cabo, conexão Wi-Fi, é chamada WLAN ou
Wireless Local Area Network, que é uma rede local sem fio. Essas redes LAN funcionam basicamente por vários dispositivos conectados ao mesmo modem, por exemplo. Um ótimo exemplo de uma rede LAN são as famosas LAN houses, né? Tinham diversos computadores que compartilhavam o mesmo cabo de internet e por isso faziam a mesma conexão. Em seguida nós temos as redes MANs. Elas já são maiores, cobrem cidades inteiras. Temos como exemplo TV a cabo e o sistema WiMAX. A TV a cabo, utilizando antenas em volta da cidade, consegue transmitir seus sinais. E a rede WiMAX é um sistema de Wi-Fi que é fornecido pela cidade, né? Também temos as redes WAN, que o significado dela é Wide Area Network, que são redes de grande distância, né? Elas se comunicam por sub-redes e utilizam um tipo de sub-rede chamado Store e Forward, ou comutação por pacotes. E por várias redes locais se comunicarem com a mesma rede, acaba que todas elas ficam conectadas. E assim nós temos uma grande rede, uma rede de maior distância. Podemos classificar também as redes por topologia. Aqui nós temos vários tipos de conexão diferentes. É muito comum nós vemos isso nas conexões WAN ou conexões LAN, também sendo possível ver em outros tipos de conexão. Nós temos aqui redes em anel, percebe que é um anel. Temos aqui redes em linha, que são um dispositivo conectado a um dispositivo, conectado a um dispositivo, até um modem. Temos redes em árvores, redes em estrelas, redes totalmente conectadas, redes em barramento, redes em malha, vários tipos de rede. Vale lembrar que a topologia de rede mais comum utilizada hoje em dia é a rede estrela. Chegamos assim ao nosso último assunto desse resumo, que são as redes de acesso. As redes de acesso nada mais são do que meios físicos que conectam um host ou usuário a um primeiro modem, normalmente chamado de roteador de borda. Vários tipos de rede de acesso. Primeiramente temos o tipo de rede de escada, em que um dispositivo é conectado a um modem e esse modem compartilha a linha telefônica. Uma coisa desse tipo de rede é que você não pode utilizar o telefone e a internet ao mesmo tempo. Em seguida temos a rede DSL, que separou os cabos de internet e de telefone, possibilitando você falar a telefone e usar a internet ao mesmo tempo. Em seguida temos as redes a cabo, que são redes híbridas de fibra coaxial. Elas normalmente são compartilhadas, ou seja, temos várias casas compartilhando a mesma internet. Precisam de modems especiais. Temos as redes FTTH ou Fiber to the Home. São redes de fibra ótica que oferecem taxas de transmissão mais altas. Elas podem ser do tipo direto, sendo a sua casa conectada diretamente à internet, ou do tipo compartilhado com vários modems conectados à mesma internet. Também temos a rede Ethernet, uma rede muito comum durante a tecnologia LAN, normalmente usada em redes corporativas. É utilizado par de fios de cobre trançado, que se comunicam com um switch, e esse switch se comunica com um roteador. Temos as redes Wi-Fi, em que os usuários transmitem e recebem pacotes para um ponto de acesso, que é conectado à internet. Essa rede Wi-Fi é a mais comum hoje em dia, presente em quase a maioria das casas. Mas vale lembrar que o modem é ligado a cabo ou ligado a DSL para prover a rede banda larga. Temos as redes celulares, que usam a telefonia com acesso a antenas de transmissão, podendo ter padrões 1G, 2G, 3G, 4G e futuramente o 5G, que já está sendo implementados em alguns lugares. Por fim, temos as redes WiMAX, que funcionam parecidos com a rede Wi-Fi, sendo que com alcance muito maior, normalmente para as cidades todas, como nós vimos quando falamos de redes MAN. O provedor de internet possui antenas conectadas a cabos que, por sua vez, emitem sinais. E esses sinais são recebidos por um ponto de acesso. Com isso, nós concluímos o nosso resumo da unidade 1 da cadeira de transmissão de dados.